educação multilingüe já é uma paixão que veio do Brasil, onde a nossa convidada foi professora de inglês no ensino médio e fundamental. O currículo dela é recheado de muitos títulos e certificados, incluindo um doutorado em Educação e Cuidados na Primeira Infância e Educação Especial pela UMass Boston e um certificado em Liderança em Educação Infantil pela Harvard. Assim que começou a trabalhar como professora na Mass Bay, ciente do tamanho da nossa comunidade por aqui e da importância do trabalho que estava desenvolvendo, ela sugeriu que começassem a oferecer aulas em português de desenvolvimento infantil e outros cursos. Uma porta de conhecimento e de grandes oportunidades para muitos brasileiros. Hoje, aqui no Fazendo a Diferença, eu converso com a Daiane Antônio. Seja bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. A gente já começou a conversar antes das cenas, né, rolarem, antes das câmeras começarem aqui, eu já estava aqui extremamente interessada, porque é um mundo delicioso da educação e tão importante para a nossa comunidade. Então, eu agradeço muito a tua presença. Obrigada. E a gente quer saber da tua história lá do comecinho, que eu estava, inclusive, falando disso, né, que educação é um bichinho. Que graças a Deus não corrói, né? Ele acrescenta. Mas ele é desse jeito, né? Você já era professora no Brasil de inglês, ou seja, já está acostumada com essa coisa bilíngue, né? Multilíngue aqui, porque daí tem os hispanos, tem os brasileiros, todo mundo se mistura, né? Mas me fala um pouquinho lá do Brasil, de como era dar aula lá e as diferenças de dar aula aqui, e por que é que você decidiu vir para os Estados Unidos? Então, a gente pensa assim, eu quando comecei a fazer faculdade de letras em inglês, né, o meu sonho era morar fora. Mas aí, com o andar das coisas, eu fui ficando lá e fui dando aula de inglês nas escolas públicas lá no Rio Grande do Sul, né? Foi quando começou a minha trajetória como professora. Só que eu gostava muito de dar aula de inglês para as crianças. Não era nem para o ensino médio, nem para o ensino fundamental. Era quando eu entrava na sala da educação infantil, parece que mudava. Mas você chegou a dar aula de ensino médio? Sim, eu dava mas aula. O que você amava eram as crianças. Era as crianças, era poder entrar na sala de aula, ensinar inglês para eles e sentar no chão e brincar. Então, eu gostava muito disso, né? Então, eu pensava assim, nossa, tinha horas que eu pensava, eu acho que eu escolhi o curso errado, porque eu gostava de estar junto com os pequenininhos, né? Aí, quando eu entrava com os adolescentes, eu já, que estresse, né? Não era bem isso, então, eram as crianças que eu queria. Olha só. Aí, quando surgiu a oportunidade da gente vir para cá, para os Estados Unidos, para estudar, eu queria estudar e entender como que funcionava a educação infantil aqui. Né? Foi quando eu vim estudar aqui nos Estados Unidos e Foi fazer um curso específico? Como que foi essa ideia? Sim, eu comecei a fazer um curso de educação infantil, um curso certificado de educação infantil. Eu comecei na Mass Bay, que é onde hoje eu trabalho, né? Muito legal isso, né? Então, eu comecei a minha trajetória lá, entendendo como que funcionava. Nem imaginava? Você pensava quando você estava lá fazendo o curso? Não cogitava essa minha... Coisa louca, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu pensava assim, não, eu quero esse curso de educação infantil, eu quero dar aula na educação infantil aqui, né? Era isso que eu queria. E a coisa foi mudando depois que eu me graduei, eu consegui um trabalho, aí já teve mudança de visto... Né, já era na área da educação ou no departamento em si? Na educação infantil, numa escola, num center, né? Que é uma escola de educação infantil aqui. E aí, depois, eu fui migrando para outras áreas da educação infantil, eu fui trabalhar na escola pública em Boston, dar aula numa sala de kindergarten, que era uma sala de inclusão. Quantas crianças, criatura? Né? Então, eu me apaixonei muito aqui, foi, no caso, a educação infantil e a educação especial. E quantas crianças eram dessa da sala que você começou? Na sala, eram 20. Ah, até que não era tanto, porque quando você fala, né, escola pública de Boston, criança, daí eu imaginei aquele mar. Mas aqui tem muitas coisas, assim, por exemplo, tem o ratio, que é muito cuidado, né, que é tantos professores por aluno, então eles têm muito esse cuidado aqui, né. No Brasil seria, sei lá, 30 crianças, 25 crianças, E pequenas ainda, né, que é mais difícil. Então, assim, a minha trajetória começou aqui na educação infantil, mas com a educação especial, que foi esse cuidado, e foi por isso que eu fui continuando a estudar e fui para o doutorado, porque o meu doutorado depois veio para a área da educação especial, na educação infantil. E me fala um pouquinho,
do cuidado, porque eu, quando comecei a trabalhar aqui na high school de Framingham, inclusive, eu me deparei com um monte de códigos, né, para falar das crianças com educação especial, que eu nunca nem sabia que existia, né, porque no Brasil não tem toda essa... né, não que não tem esse cuidado, existem, claro, escolas que prestam atenção nisso, mas ali era assim, vários códigos mesmo para definir o que poderia, o que não podia fazer, que tipo de teste essa criança poderia fazer, que tipo de teste não era autorizado, deixá-la com que tipo de acompanhamento, que professor... Nossa, eram inúmeras as coisas. Foi isso que você se apaixonou ou o que te fez caminhar para a educação especial? Quando eu entrei na sala de aula como uma professora, né, de kindergarten com a faixa de Moderate Disabilities, eu pensava assim, nossa, eu consigo dar conta disso aqui, só que eu fico pensando assim, eu posso ter um reach, né, alcançar 25, 20 crianças por ano. E se eu conseguisse alcançar pessoas que fosse 50, 60, 70 pessoas no ano que soubessem fazer as coisas do jeito que eu faço e pudessem alcançar essas crianças? Olha que ideia sensacional. Né? Nossa, eu acho que ninguém pensa assim, né? Você pensa só na tua salinha ali, você olhou o macro mesmo, olhou pro geral, né? Que você não ia conseguir dar aula para todo mundo, mas você poderia treinar outras pessoas para darem aula. Daquela forma, né? Foi quando eu vi, né? Antes disso também eu trabalhei um pouquinho na intervenção precoce, que é o Early Intervention aqui, né, em Massachusetts. O que é intervenção precoce? Intervenção precoce é quando você atende famílias com crianças de 0 a 3 anos que eles estão atrás em alguma área do desenvolvimento infantil, né? E você precisa entrar naquela casa e ajudar aquela família a desenvolver aquela criança naquela área, né? Então, às vezes é um atraso na fala, é um atraso motor, é um atraso cognitivo, e você entra ali para fazer atividades com a família e com a criança, né? Deve ter sido uma experiência incrível. Então, eu olhava aquilo e eu achava assim, nossa, isso é tão bonito, verdade. E a gente precisava tanto disso no Brasil, por exemplo, né? Nossa, imagine, ia mudar o cenário todo do Brasil, com certeza. Com certeza. E me conta um pouquinho, achei muito interessante isso de você ir na casa, né, presenciar a realidade daquela família. Lembra de alguma história, alguma situação que você nessa época presenciou, que te motivou ainda mais a querer multiplicar esse conhecimento entre outros treinadores e outras pessoas que poderiam fazer o mesmo que você? Eu lembro, sim, porque como eu falava português, o programa onde eu fui trabalhar naquela época, né, antes da escola pública em Boston, eles me chamavam para trabalhar nas famílias brasileiras, né, ou que falassem português. E isso impactou muito, porque eu chegava nessas famílias e teve famílias que no final do ano, né, quando a criança ia completar 3 anos, eles falavam, Daiane, isso é maravilhoso o que você fez pela nossa família, a ajuda que você fez com a nossa criança, talvez a gente nunca conseguiria ter atingido se nós não tivesse esse serviço, né? Nossa, que emocionante. Então, foi assim, o que eu pensei, eu não posso ficar quietinha aqui, fazendo o meu trabalhinho pequenininho assim, que eu preciso atingir mais pessoas, né? Foi quando eu entrei em contato com o departamento da Mass Bay, né? Que é onde eu trabalho hoje. E nessa época, quando você entrou em contato, você vai contar pro pessoal o que é que você fez, o que é que ela me aprontou. Mas você não estava ainda como professora adjunta. Eu era professora adjunta, eu ia ser, na verdade, né? Exato. Porque quando eu estudava lá, eu sempre falava para minhas professoras e para a chefe do departamento o que eu gostava de fazer e que eu amava fazer isso. E eles gostavam muito dessa ideia, né? Eu falei, a gente precisa oferecer classes em português, porque tem pessoas que não falam a língua e tem esse sonho de estudar aqui nos Estados Unidos, né? De chegar no ensino superior, né? Fazer uma classe, pegar uma licença, porque aqui para você poder ter uma licença de professor na educação infantil, você basta fazer um curso, que é o curso de desenvolvimento infantil, para você dar o primeiro pontapé para sua licença. O que é diferente da escola pública, né? Exatamente. É outro tipo de licença. Mas é a primeira licença. Então eu ficava pensando assim, como a nossa comunidade brasileira poderia crescer, né, e ter mais oportunidades e conseguir atingir as famílias dessas crianças que eles atendem todos os dias no Family Child Care, por exemplo. Né? Tem muita gente aqui que tem Family Child Care na sua casa. E não está preparado
para dar essa Pra dar esse assistência às suporte, crianças. Com certeza. Acabam fazendo o que podem, o que conseguem, ou o que sabem, né? Uhum. Mas poderiam estar muito mais... E ajudando muito mais, né? Com certeza. Então, como é que foi essa proposta? Aí você foi lá e disse, Eu fui quem lá sabe... e eu falei assim, quem sabe? Foi bem assim. E se E a se? gente oferecesse uns cursos, né? Desses mesmos cursos que fossem espelhados em português. A primeira versão foi, não sei, será que a gente vai ter aluno para atingir uma turma, né? Porque tem um número mínimo para aluno. Aí eu falei assim, olha, e se a gente atingir? Você me dá essa oportunidade? Aí foi quando a gente começou Olha, que legal. com as famílias que Então, eu já você meio que atendia. falou, se der, se fechar a turma, eu vou ser a professora. É. Olha, amei. Achei Eu falei assim, sensacional. vocês não precisam me contar, eu quero ir trabalhar com você. Já tô lá. Foi quando eu fiz essa proposta e aí eu fui chamada para ser professora adjunta, né? Que é uma professora que não está em tempo integral, que só dá uma classe, né? Quando a gente fechou essa classe, que a gente chegou num limite, era 26 alunos, né? Nós recebemos 97 inscrições A primeira? para fazer a classe, né? Gente. Foi quando a chefe do departamento falou assim, Daiane, eu acho que... Você tem razão. Eu acho que você tem razão. Eu acho que a gente pode começar mesmo, né? Nossa, que legal. E como que foi esse processo de divulgação? Pessoas mesmo que já entravam em contato com vocês querendo isso? Ou realmente vocês acessaram a comunidade mostrando Foi que tinha? incrível, porque esses trabalhos que eu fazia outras coisas à parte, né? Que era dar cursos, eu era coach no Strong Start, né? Que o Strong Start também ele é uma parte do IEC, que é o Departamento de Educação Infantil. Assim como eu ia trabalhando no Intervenção Precoce, depois eu fui trabalhar... Conhecia muita gente. Eu fui conhecendo as pessoas, né? Então, assim, quando eu anunciei... eu montei um grupo no WhatsApp e falei assim, vocês querem saber mais informações sobre como vocês podem fazer uma classe em português? Entra nesse grupo aqui. Então, a gente foi enchendo aquele grupo de pessoas e passando informação de como que as pessoas podiam entrar para o college, porque a maioria das pessoas não sabem como fazer uma aplicação. Uhum. Como você faz a aplicação para o college, como que você valida o seu diploma do Brasil. Porque muitas pessoas não sabem que o seu diploma é válido aqui. Exatamente. Principalmente para fazer um outro curso, né? Porque se não for para trabalhar, é muito mais fácil você validar um diploma. Porque tem isso também, né? A pessoa, eu tentei ser dentista, mas não deu. Aí desiste de tudo. Uhum. Mas às vezes, né, você, para fazer um curso que daí sim vai te permitir trabalhar na sua área, lógico, eu dei um exemplo aleatório, já funciona aquele diploma que você tem, né? Que é o caso aí. Então, foi assim que foi começando as coisas, né? E como que foi essa primeira turma? Qual o resultado disso? Foi assim, foi tão positivo que a gente encerrou a turma e os alunos me olharam e falaram assim, e agora? O que a gente faz agora? Foi quando eu cheguei com essa ideia para a chefe do departamento. Eu falei assim, e agora? Essas educadoras vão ter a primeira parte da licença, mas e a segunda, a terceira e a quarta que são... Você tem a licença de Teacher, Lead Teacher, Director 1, Director 2, né? Nossa. E agora? E aí, aceitaram dar continuidade? Foi quando elas já estavam perdendo uma das professoras do departamento por causa de aposentadoria. Foi quando teve a seleção, né? Então, assim, eu apliquei para a seleção, muitos outros professores também aplicaram para a seleção. Eu fui escolhida para entrar para aquela vaga e mais uma outra professora foi escolhida também. Foi quando eu falei assim, ok, eu quero fazer meu trabalho aqui, que eu dou as classes em inglês, né? Mas eu também quero fazer esse trabalho que eu acho que é um trabalho do meu coração, que é oferecer um ciclo fechado dos cursos do curso certificado em educação pronta. Na infantil, né? Na educação infantil. Para você poder ter um certificado em educação infantil, você precisa de 5 cursos, né? Que é o curso de desenvolvimento infantil, currículo, guia do comportamento, introdução à educação infantil e o curso de estágio. Então, são 5 cursos. Explica para o pessoal onde você pode trabalhar com esse curso, porque daí com esses 5 cursos você consegue ter a licença. Isso. E onde é que você consegue trabalhar? Com esses 5 cursos, você tem a licença de Lead Teacher. E aí você precisa de mais um curso, que é o curso de administração na educação infantil, para você ser diretor, né? Quando você tem essas licenças, você pode trabalhar em um center, né? Uma escola de educação infantil, ou você pode abrir um center. Muito, muito importante isso aí. Porque tem muita gente que tem essa vontade, né? De ter o seu próprio negócio. Abrir sua própria escola, né?
Ou você também, quando você tem essas classes e você tem essa licença, você também aumenta a sua capacidade no seu Family Child Care, né? Como assim? Essa parte eu não Por sei. exemplo, assim, às vezes a pessoa tem a capacidade de ter 6 crianças. Uhum. E aí ela vai estudando cursos do ensino superior e ela vai podendo aumentando essa capacidade de chegar mesmo? a 10, 12 crianças. Porque Agora eles- o Estado abriu para 12 Que crianças, né? interessante, porque daí eles te consideram mais apta a Mais lidar apta a com uma lidar com turma. essas coisas. Olha, interessantíssimo. E faz todo sentido. Faz todo sentido. E você chegou a acompanhar um pouco dessas turmas que estão se formando e o resultado efetivo na Sim. prática das aulas que você Sim, em você deu? 2025, ano passado, foi a primeira vez que a gente fechou um ciclo de todas as classes e a gente teve... Gente, foi maravilhoso, vocês não têm noção o que é 26 pessoas entrar numa cerimônia de graduação com pouco inglês Nossa, impressionante. e né? poder graduar aqui nos Estados Unidos. Então, eu ouvi, assim, esse foi o meu sonho que foi realizado. Ai, que legal. E eu sou grata a você por ter feito isso, né? Então, alunos que me falaram isso e alunos que abriram o seu próprio center e me chamaram e me falaram assim, olha, se não fosse por você ter dado essa oportunidade em português para nós, a gente não teria tido a Conseguir, licença né? e poder ter aberto, né? Uma pessoa qualquer, você, eu, podemos abrir um center também, só que a gente tem que contratar um diretor, o que aumenta muito o custo Com de certeza. um center, né? Então, se você pode ser o seu próprio diretor, você já ameniza muito, né? O seu budget, né? Tudo. Com certeza. Então, assim, E nas crianças? Já chegou toda essa formação de novos treinadores, né, de pessoas capacitadas para atingir a educação especial? Chegou na comunidade brasileira? chegou. Uhum. Então, assim, isso é um impacto muito grande, porque o momento que você estuda e você sabe, por exemplo, o que os standards de Massachusetts, assim como as BNCCs do Brasil, né? Os standards de Massachusetts também falam o que você precisa ensinar para uma criança de 3 anos no nível de matemática. O que você precisa ensinar em ciências para uma criança de 4 anos. O que ela precisa saber para ela chegar no kindergarten e ela tá apta para estar ali, né, com as demais. E, inclusive, quando você tem essas classes, a gente tem o parâmetro do NACE, que é a National Association, né, que são os parâmetros nossos aqui, e os parâmetros da educação inclusiva, da educação especial. Então, como que um aluno, por exemplo, que se gradua nos cursos, né, do college, consegue aplicar um ambiente mais inclusivo para aquelas crianças e para aquelas famílias que elas atendem todos os dias. Exatamente. E você conseguiu acompanhar alguma criança, assim, que tava com As déficit? crianças não, porque eu dou aula para os Claro, adultos, né? mas às vezes Mas num eu escuto, depoimento, por exemplo, isso. na classe de Behavior, Guidance and Behavior, que é guia do comportamento, Que é importantíssimo. no começo eu ouço assim, professora, eu não sei o que fazer com essa criança, com Eu esse imagino, comportamento. gente. E no final do curso eu escuto, professora, você Deu não certo. tem ideia do avanço que essa Que criança legal. teve por conta das estratégias usadas, por conta das observações feitas, né? Por conta da forma diferenciada como eu tive que conversar com a família para procurar ajuda para aquela criança, que às vezes as famílias também não aceitam, né? Claro. E isso é importante, a educadora saber como conversar, né? O educador saber como chegar na família e falar, olha, tá acontecendo esses comportamentos e talvez eu não seja a pessoa com mais Capacitada, com né? mais ferramentas, e a gente Uhum. precisa de mais alguém para ajudar, Com né? certeza. É uma equipe, Então, né? É um uma processo todo. E falando em processo, você citando todas essas licenças, tudo que precisa em determinada situação, isso também vocês ajudam, né? Porque a gente vem de uma outra realidade. Isso é uma coisa que eu senti muito impacto quando eu trabalhei aqui na educação nos Estados Unidos, que é esse formato completamente diferente, né? Essas siglas todas, esses processos de testes e avaliações e coisas que... Porque lá você faz faculdade... E você pode dar aula Pronto! Você aplica daí para qualquer lugar que você quer trabalhar, né? No máximo, lógico, fazer especializações, mestrados, doutorados, óbvio, né? Aí você vai cada vez mais se aprofundar. Mas não é nada a ver com o que é aqui. É muito diferente. É muito diferente. E aí vocês também orientam, ensinam esses processos, essas etapas, o que precisa para quê? Sim, cada finalização de aula, quando os alunos terminam a classe, né, por exemplo, a classe de desenvolvimento infantil, que é
é a primeira da linha, né? Quando eles terminam, eu já explico como é que eles fazem para pegar o transcript da faculdade, qual é o link que eles têm que entrar para poder fazer a aplicação para licença. E assim a gente vai guiando eles passo a passo, né? Para quando eles chegam na última classe, eles terem todas as licenças que eles precisam. Muito legal. E como que funciona para trabalhar, né? A questão da educação especial, quem não tem essa experiência, você diria que tem que ter um perfil específico? Porque vai ter muita gente da área da educação, isso eu tenho certeza, né? Que vai se interessar por essa conversa e vai querer, né, quem sabe, explorar um pouco mais todo esse universo. Mas não de educação especial, até porque, que nem a gente estava conversando, infelizmente não existe, hoje até muito mais do que antes, mas não existe toda essa atenção, não existia toda essa atenção no Brasil que existe agora. Então muita gente que já está aqui não pegou, né, todo esse cuidado. E aí tem lá uma formação em educação mais abrangente. Existe um perfil específico para caber, em muitas aspas aí, nesse tipo de curso? Ou você acha que a pessoa tendo vontade, ela vai conseguir se engajar nessa educação especial? Eu acho que assim, não é um perfil específico, ele é, na verdade, assim, se você é educador, vai chegar um momento, se ainda não chegou esse momento, né, que você vai ter uma criança que tem um comportamento diferente, que precisa de mais auxílio, que precisa de mais suporte, então você tem que estar preparado para isso, né? Então, assim, não é eu só vou ser professor da educação especial, eu só vou ser professor, né? Quando a gente está na educação infantil, você tem que pensar que você está ali e você tem que estar de coração aberto, né? E saber ter noção de todas as ferramentas, ou a maioria das ferramentas que estão disponíveis para você, né? Então, é isso que esses cursos fazem, eles não capacitam você para a educação especial, né? O nosso college, a Mass Bay Community College, não tem curso de educação especial, mas todas as classes que a gente oferece tem os parâmetros da educação especial que nós somos obrigados a passar para os nossos alunos, né, na área da educação, que são parâmetros como incluir as crianças, as famílias, como é que você, né? Então, tudo que a gente ensina para lidar, porque nós todos precisamos ter um ambiente inclusivo. Com certeza. O banco que você entra precisa ter uma rampa. Então, assim, você tem que estar entendendo o que você precisa para atender as suas crianças, porque vai chegar um momento, se ainda não chegou, como eu falei, que você vai precisar usar essas ferramentas de alguma maneira. Né? E às vezes até é um alerta, né? Porque às vezes a pessoa não se prestou atenção. Nossa, realmente, então aquele aluno, né, era uma questão dessas, que eu não me atentei, eu não sabia que era um sinal, né? Então até nesse sentido ajuda, né? Porque a pessoa acaba... E eu tenho, assim, uma coisa muito especial, que eu sou autista. É mesmo? E tem qual? Tem um espectro. Um nível 1, né? Então, assim, tem coisas que são muito difíceis para mim. Então, assim, eu fico prestando atenção nos meus alunos e eu fico contando para eles, olha, imagine você tá obrigando uma criança a sentar numa cadeira para recortar um papel e ela tá ali há horas e não consegue, né? Horas eu digo mais minutos, e não consegue recortar aquilo ali de jeito nenhum. Eu não consigo recortar nada sentada. É mesmo? Eu tenho que recortar em pé. Olha, e é um detalhe. É um detalhe, assim, mas que faz toda a diferença. Porque você tá ali, às vezes, obrigando, né? Não, tem que ser assim. Mas esse tem que ser assim, será que não pode ser um pouquinho diferente? E eu acho muito interessante você ter colocado isso, porque tá aí uma das grandes diferenças que eu diria de brasileiros e americanos. A gente teve uma educação, de novo, estamos mudando, né, o Brasil, mas a gente tinha uma coisa muito restrita, tinha que ser daquele jeito, rígida, tinha que todo mundo igual, e fazer daquele jeito, e todo mundo tinha que ser, né, quem pisava fora da curva era intransigente, era inadequado, né, e tal. E aqui eu sinto eles darem mais espaço, né? Take your time, when you are ready for, aquelas coisas mais, né? Tá tudo bem. Ele não quer fazer sentado, tudo bem, faz em pé. Eu achava isso assim, nossa, porque a gente já ia sentar, né? A gente... Deu uma coisa horrorosa. Mas é verdade, né? A gente tinha aprendeu a fazer assim, daí replicava isso em sala, né? Então é muito e bacana. Essas coisas que a gente fica abrindo os olhos dos alunos nessas classes, né? Nessas 5 classes. Os alunos que serão professores. Ou que já são, né? Se você tem o seu Family Child Care, você já é professora, né? Abrir esses olhos, assim. Eu digo pra eles assim, ó, gente,
Pega o óculos agora, tira e limpa. Limpa a Muito lente, porque você legal tem que isso. colocar o óculos com uma outra lente agora. Olhar de outro jeito. Olha que tá muito embaçado isso aí que você tá fazendo, Perfeito. tá embaçado. Muito legal. Então, é isso, sabe? Muito perfeito. Pra gente terminar essa conversa maravilhosa, que tenho certeza que vai dar um impacto incrível para você que tá aí procurando uma nova oportunidade e tem esse amorzinho aí, ó, pela educação e pelas crianças. Me fala um pouquinho como é que as pessoas entram em contato com você, onde é que elas conseguem mais informações sobre tudo isso que a gente conversou. Então, as pessoas podem entrar em contato comigo no Instagram. A gente tem um grupo enorme no WhatsApp já. E esse grupo só cresce. E eu me sinto muito uma honra enorme em poder estar alimentando esse grupo sempre quando tem informações, né? Mas basicamente é isso, a pessoa tem que entrar em contato comigo. Dá um telefone do grupo, de repente, porque o pessoal anotar já, e a gente também vai colocar aqui. Sim, é 774-999-9274. Perfeito. Ou meu Instagram mesmo, que é Daiane Faotto, né? Daiane, Faoto, Antônio. E é só entrar em contato comigo. Que você faz o resto, que eu faço o resto, eu ajudo vocês, né? Eu acho assim que se você tem um sonho em estudar aqui nos Estados Unidos, não deixe essa oportunidade passar. Eu sempre falo para minhas alunas, eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui, eu não sei quanto tempo esse programa vai funcionar dessa forma, eu espero que funcione muito tempo. A gente vai estar treinando outras pessoas para continuar esse trabalho, né? Mas aproveitem essa oportunidade enquanto tem, né? A gente tem muitas bolsas de estudo do Departamento de Educação Infantil que está aí para ser usadas, né? O departamento também tem grants, né? Que ajudam muito o pessoal com classe, né? Para fazer classe gratuita. Então, se você mora em Massachusetts, se você tem um Family Child Care, ou você tem intenção em ir trabalhar num center, né, numa escola de educação infantil, acho que é a hora. É a sua oportunidade. A hora é agora. Com certeza. Gente, na semana que vem a gente volta com outros grandes destaques da comunidade brasileira e que fazem grande diferença pra gente aqui em Massachusetts. Hoje eu vou agradecer a você pela sua presença, por todas essas informações riquíssimas e também pelo seu trabalho, porque é essa a intenção do programa, a gente realmente dá holofote para quem está ajudando os brasileiros aqui em Massachusetts. Eu espero que essa fala hoje, né, eu agradeço muito, espero que isso possa atingir mais pessoas, né? Tenho certeza que a gente sim. consiga, né, que lotar um monte de sal. Que a nossa comunidade consiga ir lá e fazer diferença, tanto é que a nossa universidade agora, ela tá com um departamento novo, que se chama The Student Task Force, que é para ter uma instituição latina de tanto brasileiro que encheu. Nossa, então a gente está enchendo nossos departamentos com pessoas que falam português para poder atender todo mundo agora. Muito perfeito. Parabéns. E a gente volta na semana que vem, pessoal. Até mais.